seja bem-vinda a mais um bate-papo comigo. Uma daquelas conversas que precisamos ter quando a vida nos coloca de frente ao espelho e diz: e agora, vai fazer o quê? Hoje eu quero falar sobre um tema que mexe com muita gente, principalmente com as mulheres que, assim como eu, vivem o desafio de equilibrar maternidade e negócios. A pergunta é: realmente é possível conciliar negócios com maternidade? É força em forma de voz no nosso canal. Vamos juntas? Boa tarde, bom dia, boa noite. Tudo depende da hora que você vai assistir esse podcast, porque ele vai ficar gravado, né? Gravado nas nossas mentes, nos nossos corações e no YouTube também, no nosso canal. Eu tô agora com as minhas lindas psicólogas, psicoterapeutas, que já tratamos de um outro assunto, né, outro dia. E hoje a gente vai falar sobre as mágoas, como curá-las. Nossa, esse assunto eu acho tão surreal, porque assim, há 20 anos atrás já se falava disso, 10 anos atrás já se falava disso, e a gente continua falando disso, não é mesmo? Então, não será que ela pode? A gente tem que tentar, né, achar alternativas para se ajudar, se curar, estender a mão ao próximo. Esse é o objetivo do canal. Então, hoje eu trouxe de novo a Cristiana e a Glória. Só que hoje a Cris vai me contar esse processo de mágoa, de, né, guardar rancor. Cris, como é que a gente trata isso? Porque parece simples, mas não é. Não é, né? Oi, gente. Eu olho pra você? Pra cá. Pra lá. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Cristiana Bidar, sou psicóloga, especialista em mágoa. E, bom, a mágoa, ela é... A própria palavra diz, né? É uma má água. Como nós somos constituídos 70%, 80% de água, quando a gente guarda muito rancor, muito ressentimento, isso pode se tornar doenças. Já é até comprovado cientificamente que pode se tornar câncer, né? Então, limpar a mágoa é um ato de amor próprio, né? É você fazer isso por você, para você se libertar. E o curioso é que a gente só guarda a mágoa de quem a gente ama muito, de quem é importante para nós. Por quê? Porque essas pessoas, a gente cria muita expectativa em relação a elas, né? Então, eu amo você, Cris. Você é minha amiga, te amo. Aí um dia, você faz um monte de coisa pra me fazer feliz e eu faço um monte de coisa pra te fazer feliz. Assim, você vai criando amor e gratidão. Claro. Né? Você cria um relacionamento positivo assim. Né? Aí um belo dia você pisa na bola comigo. Faz alguma coisa que eu não gosto, você me frustra. E aí o que acontece? Eu fico magoada com você. Você concorda que assim, colocando numa balança, você fez 1000 coisas boas pra mim. Você fez uma coisa ruim e eu fico olhando pra essa coisa ruim. Por quê? Porque a gente tem mania de ficar focando no negativo. E aí, o que a mágoa é, na verdade? Uma grande ingratidão, né? Então, o que a gente faz? A gente limpa a mágoa com gratidão. É um processo, tá? É um processo, às vezes até demora mais de 1 ano para você conseguir limpar uma mágoa muito profunda, né? Mas é possível. Eu tinha muita mágoa da minha mãe. Olha só, Cris, me conta isso. Tinha, menina, assim, minha relação com a minha mãe era muito ruim. Hoje ela nem tá mais aqui, né? Ela já faleceu. E... foi um processo lindo na minha vida. Foi um milagre, na verdade. Porque a gente brigava muito. Não parecia. Eu conheci a mãe dela, viu, gente? Conheci porque a gente fazia balé juntas. E verdade. Aí, assim, minha mãe cruzava com a mãe dela, no clube, enfim. Mas não me parecia, olha você ver. Engraçado, de fora, né? Eu não imaginava. Pois é, a gente brigava muito. Era uma relação de amor e ódio, sabe? E um belo dia, lá pros 20 e tantos anos, eu falei assim, gente, não dá mais pra viver com essa angústia, porque eu não conseguia ser feliz, ser plenamente feliz com aquela mágoa, aquela angústia que eu tinha da minha mãe. Cris? Menina, era uma coisa do nosso relacionamento, uma coisa muito íntima. Tá, tudo bem. Mas era bem profunda. Então, eu comecei a fazer um processo com um antigo terapeuta que eu tinha, né? Pra limpar essas mágoas da minha mãe. E eu comecei a reconstruir nosso relacionamento. Então, eu fui... Mas você cutucou ela? Você foi atrás dela? Ou não? Porque, assim, o primeiro passo é sempre o mais difícil. Porque, assim, existem vários tropeços, né? Mas não é porque você caiu, tropeçou, que o caminho não continua. Mas, sim, assim, é muito importante a gente saber, e até pra quem tá assistindo a gente, o começo, que é o mais difícil, é você validar que você tem uma mágoa e depois você
construir uma estratégia para curá-la. Exato. A estratégia é você partir de você. Isso. Para curar. Exato. Mas partiu de você ou partiu dela? Não, partiu de mim. Porque essa mágoa me incomodava. Por quê? Porque e ela eu não sabia? Sabia. Porque eu não conseguia ser plenamente feliz. Né? Eu tinha tudo para ser feliz e eu não era feliz. Porque eu tinha aquela angústia, aquela mágoa da minha mãe, né? Nossa. Pessoa que me deu a luz. Exato. Bom, e aí eu falei, não, chega. Eu decidi, eu vou limpar essa mágoa. E comecei a fazer esse processo de eliminação de mágoa com o meu antigo terapeuta, que também não tá mais entre nós, enfim. E foi um processo lindo, porque eu comecei a reconstruir minha relação com ela. Então, eu comecei a fazer coisas para deixá-la feliz. Foram várias práticas. Então, assim, ela vinha falar alguma coisa para mim, ela estava errada, eu fingia, eu perdia para ganhar. Então, assim, ela falava alguma coisa para mim que não era legal, eu falava, tá bom, mãe, você tem razão. Jura que você... Juro, você tem razão. Perder, isso é uma prática que eu dou para os meus pacientes, se chama perder para ganhar em uma discussão. Olha só. Isso é muito transformador. Porque daí, ela passava um tempo, ela via que tinha feito besteira e vinha me pedir desculpas. E foi um processo. Eu comecei a fazer várias coisas para deixar ela feliz. E o mais importante para você limpar a mágoa de alguém é você reviver os momentos felizes que você passou com essa pessoa. Porque a gratidão, ela limpa a mágoa. Mas ela não anula você? Você aceitando, falando essa palavra... Você empodera no caso, a sua mãe, se deixava ela confortável para ela visualizar que ela te magoou, né? Você dava razão a ela, mas você não concordava com aquilo. Você não estava, de alguma forma, se sabotando, Cris? Não. Isso daí... Como que você vê isso? Não, isso daí era só uma prática, um cenário muito maior, de você reconstruir um relacionamento, né? Uhum. Então, assim, você sabe, se você é uma pessoa que tem mais consciência que o outro... Se você tem uma consciência mais elevada que a da outra pessoa, se você sabe que ela tá fazendo uma besteira e ela não tem consciência disso, então você que tem que ensinar ela a mudar, né? Sim. Entende? Então, assim, pra mim foi um exercício, porque a gente é muito egóico, né? O nosso ego é muito alto, a gente quer ter razão. Mas naquele momento eu falei, não, pra salvar minha relação com a minha mãe, eu prefiro ser feliz do que ter razão. Então eu perdia para ganhar naquela discussão, digamos assim. E ela foi percebendo? Ela foi percebendo, aí pedia desculpa, aí a gente foi ficando mais íntima. E concomitantemente, eu ia fazendo revivendo a gratidão do nosso relacionamento. Então eu fechava os olhos, eu sentia a emoção de novo, de coisas boas que ela tinha feito para mim, de coisas que ela tinha feito para me fazer feliz. Olhava álbum de quando eu era criança, olha como ela me cuidava, olha como eu era bonitinha, olha a roupa que ela colocava princesa. em mim. Então... Olha o coque que ela fazia, que é aquele coque de balé, hein, minha filha? Dona Laura que sabe, né? A minha mãe é que sabe o que ela fazia com aquele cabelão que eu tinha. Nossa Senhora! Então, você vai vendo o zelo, o cuidado, o amor, sabe? Tudo que a sua mãe tinha com você. Por mais que depois você brigasse, mas olha quanta coisa boa ela fez por mim. Ela me deu a vida. Sim, mãe é sagradíssima. Então, eu fui fazendo esse processo e foi limpando a mágoa. E aí eu comecei a amar minha mãe tanto quanto eu amava o meu pai, porque era muito diferente. Olha só, e isso começou, esse distanciamento, mais ou menos em que idade? Adolescência? Acho que adolescência. Porque, né, é uma fase mais complicadinha. Acho que foi adolescência mesmo. E aí eu decidi curar, eu já tinha por volta de quase 30. Nossa. É interessante. Cada um tem Fala, Glorinha. Um tipo de terapia, né? Eu já curei clientes que tinham problema de mágoa. Eu já uso a parte de códigos da Bíblia, né? Eu faço a pessoa assim pensar, nós somos a imagem e a semelhança do Criador. Aí eu ajudo a pessoa a refletir, voltar atrás, falar assim, como que você acha que Jesus agiria com essa pessoa? Se você se colocar no lugar de Cristo, né? Aí a pessoa falava, ela começa a se refletir. E vai assim, então escreva, né? Eu uso a escrita terapêutica, cada um tem um jeito. Aí eu falo assim, então escreve aí como que se ele estivesse no seu lugar. Já pensou? Jesus ia ficar magoado? Você viu que ele chamou Judas de amigo? Nossa, sabendo já, né? Sabia que ele ia, ele fala assim, faça logo o que tem que ser feito. Ele sabia que ele ia matar ele, sabia tudo o que ia acontecer. E ele ficou tão arrependido que ele falou assim,
que ele foi lá e depois jogou as 30 moedas e ele que quis se suicidar. Porque eu falei assim, eu não quero essas moedas, porque essas moedas é de sangue inocente. Então, por que era legal eu faço a pessoa refletir nesse ponto, para ir lá dentro da trilha neural de emocional, que aí é muito rápido. Quando a pessoa lembra de Judas e lembra de Jesus, falou, nossa, eu quero ser imagem e semelhança do Criador. É um estereótipo bem forte, né? Forte. Então, eu vou lá já direto na ferida. Direto na ferida. Aí a pessoa, então ela não fica assim, anos, às vezes, fazendo terapia. Então, para quem tem mágoa, né, a gente tem que ver o que vai rápido. Depende, agora se é um ateu, uma pessoa que não tem nada, aí não adianta. Mas se é uma pessoa que tem fé, isso daí é bem rápido para curar a mágoa. Eu já fiz isso e é terapia quântica rápida. Porque quântico requer números, né, gente? E contra fatos não há argumentos, né? Isso. Mas esse lance que a nossa amiga aqui falou, da gratidão dos momentos felizes que passou, é sensacional. Nossa, é muito curativo. É muito curativo. Mas adorei o seu também. Nossa, porque não tem um arquétipo mais forte do que Jesus, né? Nossa, você falou tudo. Não tem. Eu conheço uma pessoa só na minha vida toda que não acredita, é ateu. Então, a família. Eu respeito, são pessoas incríveis, maravilhosas, boas. E aí, às vezes, eu me questiono, sabe? Como que ela pode não acreditar que isso aqui tudo de bom que acontece com ela, com o marido, com as filhas, com os filhos, com a família, não vem de algo maior? Ela não acredita mesmo. Mas assim, ela respeita também quem acredita, não critica, não aponta o dedo. Mas é estranho, porque eu não sei vocês, meninas do canal, mamães ou mulheres, se vocês já tiveram essa sensação de... Eu já vi coisas assim acontecerem na minha vida que fugia da minha responsabilidade, da minha... Não adianta eu querer, por exemplo, um exemplo bem claro. Eu quero casar com 25 anos. Eu quero ter filho com 27. Não. Isso não depende de você estudar e ir lá e concluir um negócio. Você tem que encontrar uma pessoa. E esse encontro não é de você. Você não vai determinar. Isso aí é uma coisa que a vida, né, determina. Exato. Cruza caminhos, você pode mentalizar. Mas você tem que ter a consciência que você pode comprar coisas materiais. Não sentimentos, pessoas, mágoas, sentimentos, essas coisas, entendeu? Você pode planejar. Eu quero ter 2 filhos, eu quero ter isso, eu quero ter... Tá, legal, é legal uma trilha neural, né? Exato. Positiva. Porém, não significa que algumas coisas irão acontecer. E como que você vai lidar com isso? Exatamente. São as frustrações. Tem até uma frase que eu não sei se aonde eu vi, está na Bíblia, tudo que a gente... É assim, a gente faz planos e Deus ri. Porque assim, se os nossos planos não estiverem na vontade de Deus, não vai acontecer. Exatamente. É o que eu acredito, tá, eu gente? também, Pode ser que tenha gente que não acredita aqui, mas... Não, mas é bom a gente trazer a discussão. Destino e pré-destino. Existe destino e pré-destino. Dizem que o pré-destino você não pode mudar e o destino você pode, porque você tem o livre-arbítrio, né? Mas tem coisas que eu acho que já estão predestinadas, né? Que você vai passar por aquilo e acabou, entendeu? Agora, existem outras que são livre-arbítrio. Isso daí já é um assunto para outro podcast, né? Espiritualidade. Mas assim, essa técnica sua, né, Glorinha? Lógico. De curar a mágoa, trazendo momentos bons, reflexões boas, fotos. Eu gosto muito. Gratidão. Por quê? Se recuando, dando um passo atrás. Exatamente. Para a pessoa se sentir fortalecida e depois perceber que ela que é o grande problema. É mágico, são para pessoas, assim, evoluídas, na minha opinião. E o legal também, eu penso assim, por exemplo, treino. Se eu tenho mágoa, né? Eu tenho mágoa de alguém. Aí, para eu não carregar isso, eu ponho assim, eu tô com mágoa dessa pessoa, ela tá fazendo isso comigo. Aí eu dou um passo atrás, por que eu tô com a mágoa? Então, não é sobre ela, é sobre mim. Exato. Então, se ela tá me causando essa mágoa,
o que é que eu tenho que me curar? É verdade. E aí você pega a sua escrita terapêutica e escreve: por que eu tenho mágoa dessa pessoa? Primeira pergunta. Aí você escreve: porque ela faz isso, isso e aquilo. Assim, o que eu tenho que me curar que me incomoda? Por quê? Porque semelhante atrai semelhante. Então, se a pessoa atraiu, por exemplo, aquela atitude da mãe, ou da amiga, ou do amigo, do namorado, da namorada, o que é que aquela pessoa tem que eu tenho que me curar? Quando você começa a ver o que eu tenho que me curar, aí a pessoa fala assim: eu tenho que me curar, sei lá, né? Ser mais grata com as coisas que eu tenho. Então, aquela pessoa está sendo usada para aumentar a minha gratidão com as coisas que eu tenho. Estou dando um exemplo, pode ser outra coisa. E é legal quando você vê o que ela tem. Daí você escreve, aí você também começa a se esvaziar, né? Você se esvazia. Sim. Porque você está usando aquela pessoa para você curar suas sombras, evoluir. Né? Para curar suas isso. sombras. Porque nós estamos aqui na Terra e às vezes, sei lá, né? Deus, né? Ou sei lá quem é que tá... usa as situações para nos curar e para o nosso autoconhecimento. Porque nós estamos, eu acredito, né? Nós somos todos seres espirituais com uma experiência física. Por isso que a imagem e semelhança do Criador, eu sou a imagem e semelhança espiritual. Deus é espírito, energia, né? Então, se eu sou energia, o que a minha energia está com algum problema que eu tenho que melhorar. E quando você melhora, você sobe de nível, você sobe de degrau. Exatamente. Mentalmente, né? Falando espiritualmente emocionalmente, e emocionalmente. Tudo. Mais importante. Para destravar a depressão e outros problemas. Sim. Agora, Cris, depois que você fez essa meditação, essa cura, esse processo, né? Sim. Que você até recomenda. Sim. Demora. Olha, porque a pessoa percebe. No meu caso... Você não chega pra pessoa e fala assim: olha, eu tô chateada com você porque você fez isso. Ela sabia. Eu tinha mágoa dela, ela tinha mágoa de mim. Mas ela falava isso pra você? Quer dizer, você tinha essa liberdade? Porque assim, por exemplo, sei lá, se eu tô magoada com meu marido ou com minha mãe, eu falo: mãe, eu não gostei que você fez isso aquele dia. Pode ser que não tenha sido na hora certa. Né, eu falo depois, mas eu falo. Ou então, pro meu marido, eu falo: não gostei disso. Eu acho que eu falava. Eu sou muito pontual, sou muito sincera. Eu vou na cara. É bom falar. Mas eu não sei se... Não fica dentro, né? Eu acredito que eu falava, Cris, mas era algo tão profundo que eu precisei realmente fazer um processo, sabe? Porque mãe, né? E aí acho que foi ao longo de uns... 1 ano, 2 anos que eu... Mas aí foi uma reconstrução total. Eu limpei totalmente as mágoas. Era assim, saiu de um nível que eu detestava minha mãe para um nível que eu amava loucamente. Então foi um processo, entendeu? Eu fui limpando a mágoa e reconstruindo a minha relação com ela. Fazendo uma relação diferente. Porque conforme e ela aceitou? Sim, total. Ela percebeu, ela sentiu, né? Porque o mais interessante é o seguinte: quando você limpa, quando você decide... Eu decidi limpar a mágoa com você. Se é minha amiga, a gente se magoou, não tá se falando e tal, eu decidi, vou limpar a mágoa da Cris. Quando eu começo a fazer o processo de gratidão, você também sente. Eu limpo a mágoa em mim, mas eu limpo em você também. Isso é incrível, né? Porque é energia. É muito bom. É muito bom. E assim... É louco, porque limpa mesmo, cientificamente, né? Limpa mesmo. É o Ho'oponopono, né? Você conhece. Eu amo. O Ho'oponopono você faz à distância, né? Eu faço também a distância. Porque o Ho'oponopono, quando você faz a distância, o outro sente. O doutor fez isso, né? Foi assim que ele descobriu, o doutor Liu descobriu o Ho'oponopono. Eu faço isso pra mim, mas sozinha. Eles eram todos doentes mental. Então, ele fez pra pessoa e ninguém queria ir lá naquela cadeia. Nossa, eu não conheço a história do Conta pra mim um pouquinho. E pras nossas também, né, convidadas, ou enfim, as nossas amigas já fiéis de canal, que tem uma galera aí. Minha mãe mesmo, ela fala: cadê a Glorinha? Que eu fiz uma pergunta pra ela numa live aí, sei lá quando. E não respondeu. Eu falei: calma que eu vou trazer ela de volta, calma. Foi assim, o do Ho'oponopono, ele viu
que tinha um hospital de pessoas doentes mental mesmo, né? E eles eram presos e ninguém queria ir lá naquele hospital. Falaram assim, quem ia trabalhar lá, os médicos e tal, eles matavam, eles eram psicóticos. Mas isso aonde? Né? Lá no Havaí, né? No Havaí, é uma técnica havaiana. Técnica havaiana, é verdade. Aí chamaram ele, o Dr. Liu, aí ele falou assim, eu vou lá, mas eu não quero ver nenhum. Eu falei assim, mas não dá, e queriam fechar, porque eles eram tudo... agressivos. Né? Agressivos. Eu esqueci o nome daquela... Como é que é o nome daquela doença lá? Psicopatas? Todos eram psicopatas. Gente do matavam médico, enfermeira. O psicopata não tem empatia, né? Não tinha. Nossa, é muito louco. Isso dá pra ver em exame cerebral. E os médicos não queriam ficar lá e tal. Aí ele falou assim, não, eu falei assim, eu quero ir aí, mas eu quero ficar numa sala sozinho. Só me traz as fichas deles. Daí ele falou, tá bom. Aí ele pegou a ficha de cada um, ele lia o nome... E ele começou lá, me perdoa, via qual era a doença, sinto muito, porque você sente isso, eu te amo e eu sou grato. E ele foi fazendo todo dia, e ele fazia isso várias vezes, com cada um. Olha, aí eles começaram a melhorar, aí os médicos melhoraram, as enfermeiras melhoraram, e aí aquela ala que Mas a distância, né? A distância, ele não chegou perto, ele não pegou a energia dele. Por isso que ela falou, a distância funciona. Aí, de repente, aquela ala de psicopata acabou, todos ficaram bons e aí ficou conhecido. Daí ficou a técnica ficou conhecida mundialmente. Do me perdoa quem? Foi ele que mata as pessoas, ele que é louco? Mas, me perdoa por ele, aquela pessoa sentir isso. Sinto muito porque você nasceu com esse sentimento ruim. Eu te amo. Assim, eles sentem falta de amor. Então falava, eu te amo, eu amo suas memórias. E eu sou grato por eu estar reconhecendo isso. Olha que bacana. E por que ele não via as pessoas? Porque se ele visse, ele ia pegar energia, ia ficar com medo dele, aí ele não ia conseguir jogar essa energia nele. Então, como é que ele fazia? Ele ficou numa sala e ele fazia sozinho, um por um. E depois, quando eles curaram, daí sim, eles se conheceram e tal. Mas até então, ele ia todo dia e ele pegava ficha por ficha e ele foi fazendo. E por que ele conseguia? Porque ele tinha, esse Dr. Liu, ele tinha dentro dele um amor incondicional pelas pessoas, independente que eles eram psicopatas, doentes. Incrível, acredito. Isso é tão difícil. E esse amor incondicional, daí ficou a técnica conhecida mundialmente. E é legal até hoje, se a pessoa tem algum tipo de memória ainda guardada, de mágoa, ou até mesmo de rejeição, alguma coisa... porque aconteceu alguma coisa, é legal você fazer isso. Você não precisa estar perto da pessoa. Meu pai me batia, eu sofri estupro, sei lá o quê. Você limpa, você está limpando a memória sua e a memória do outro. Aí você desconecta, você cria uma trilha neural de amor incondicional. Mas olha, incrível, né? É legal pra caramba. Não, é um estudo fantástico, né? Fantástico e, assim, cada vez mais atual. Né, meninas? Nossa. Assim, tá demais, assim. Tem gente doente, né? Doente mental. Mas olha só, você sabe que até você falou num outro programa, Glorinha, sobre idioma. Eu tô lembrando agora. Sim. Quando você trabalha estudando um outro idioma, não sei com que idade, mas assim, realmente dizem que você tem menos casos de esquizofrenia, doenças mentais, depressão, inclusive, uma que, nossa, muito conhecida, Alzheimer, gente, Alzheimer não tem cura, peraí, a gente já tá no século indo pra... E por que o Alzheimer não tem cura? Que bloqueia a nossa cabeça, que não lembra mais de nada. E você fica agressiva, você sofre. É sofrido, é uma demência, né? Então, assim, é uma coisa claramente estudada, né? Mas, assim... Agora, a neurociência já tá provando que mesmo o Alzheimer, você pode criar uma trilha neural com a repetição e a pessoa começar a melhorar. Existe mais
coisa que a gente imagina. Mas aí pode ser um outro podcast que a gente entra nesses assuntos. Mas você falou que, né, você abrindo essa caixinha que a gente tem aqui dentro, né? São várias caixinhas dentro da cabeça. E aí você abre-se do idioma, por exemplo. Sim. Você fala 6 idiomas, poliglota, ou 3, 2. Você, quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. Tem isso, e realmente é comprovado, né? Sim, as técnicas. Se você passa por essas técnicas, por isso que eu falo, né? Por isso que eu gosto muito de dança. Vocês também são bailarinas, porque você faz movimentos diferentes. E eu uso a yoga também. Quando você usa os movimentos diferentes, você está criando trilhas neurais no corpo. E falar idiomas, trilhas neurais. Agora, uma pessoa que já tem um mal de Alzheimer, aí você tem que criar. E como que eu crio, Glória? É com a repetição da mesma coisa. A repetição de movimentos de dança. A repetição de um idioma. Para ele começar a lembrar. Então, o problema é que a pessoa fala, tem mal de Alzheimer, desiste daquela pessoa. Só que já foi comprovado, já está cientificamente provado, que tem pessoas com problema de Alzheimer que elas estão sendo curadas. É só a pessoa pesquisar, já tem. Legal. Olha, é importante falar isso, né, gente? A gente não sabe. Eu mesma, eu fico indignada. Eles não falam muito, mas já está comprovado que consegue criar essas trilhas neurais, mas a gente pode até combinar uma outra vez podcast falando sobre isso, que é importante essa comunicação, as pessoas precisam ficar sabendo mais. É verdade. Exato, essas informações chegarem até vocês. E vocês compartilhem. Por favor. Gente. Mais 10 minutinhos pra gente encerrar. Tudo bem. O que eu queria falar? Era do idioma, que eu lembrei, que isso eu já tinha ouvido falar, que ele destrava doenças, possíveis futuras doenças, né? Sim. Que a pessoa pode ter, como demência. Quer dizer, você está usando o seu cérebro para aprender um outro idioma, que é completamente diferente do seu. Quer dizer, os neurônios estão trabalhando diferente. Sim. Você está criando mais sinapses, né? Sinapses, exato. Você está criando coisas, né? Isso aí, a gente não usa nem 40% do nosso cérebro. Não, muito menos. Menos, né? Menos. E agora eles sabem, né, que antigamente não tinha esse conhecimento, que nós temos neurônio em todo lugar, né? No coração, em tudo. E nós temos os 3 cérebros, que é a mente, o coração e o intestino. Nossa. E quando a pessoa está com o intestino travado, ela está com o coração dela travado. É uma coisa puxa a outra. Enfesado. Você está com, né? Você está em alguma coisa, você está enfesado, você está com raiva. Então, tem tantos neurônios nos 3, aí eles estão tudo ligados. Então, quando a gente vai descobrindo isso, você vai limpando. Por isso que eu uso a minha água alcalina. Eu quero essa água. Também quero essa água. Eu quero a água, eu quero o relógio, quero a pulseira, quero tudo. Quero a garrafa inteira. O pacote. Gente, essa pessoa é uma querida. Ela traz, assim, coisas muito, muito, muito legais, assim. Técnicas, né? E assim, meninas, assim, o que vocês, como psicólogas, como psicoterapeutas, escritoras, mentoras, palestrantes, atendem, né? Sim. Diversos casos. Como que vocês classificam? Que teoria que vocês... que metodologia vocês usam? Por exemplo, primeiro para Cris, tá? Freud... sabe? Porque tem muito online. Qual linha, né? Qual linha? Qual linha você adota, que você acha que você se sente confortável e a pessoa que está lá do outro lado, ou online ou presencialmente, também fica confortável. Sim. Cris, olha, eu sou especialista em psicologia positiva, né? Eu tenho olho no olho. Isso, olho no olho. Tem todas as práticas, né? Que eu dou lição de casa. Dou coisa pra pessoa fazer. Pra ela sair de onde ela tá pra ir pra outro nível, né? Você tem que praticar. É mudança de hábito. Então, eu faço a psicologia positiva, a cantoterapia, que é uma terapia artística incrível. Tudo que envolve arte, vocês já perceberam? Cada vez mais aparece com curas. Sim, porque a arte, ela atinge outros níveis, né, Cris, de consciência. Ela atinge a alma, ela atinge o nível etérico, ela atinge a energia, ela atinge o espiritual. Então, é muito mais amplo, né? Ela atinge camadas mais profundas. A cura é mais profunda.
E ela é praticada. Acho que quando você se levanta para fazer o movimento, acho que ajuda muito, né? Como visualização de... Por isso que eu gosto de ler livro. Ah, eu também. Eu gosto de fazer papel, né? As minhas palestras com maquetes. Por quê? Muito legal. Porque a pessoa tem que visualizar, ela tem que lembrar de mim de alguma forma. Sem dúvida. E não vai ser assim, né? Por slides, na minha cabeça. Sim. Eu quero mostrar para elas a prática, como é que é o dia a dia. Porque as pessoas nunca vão esquecer como você fez aquela pessoa se sentir, né? Exatamente. Ela pode esquecer de você, mas se você fez ela se sentir bem, se você foi marcante de alguma maneira na vida dela, se você causou uma emoção positiva, ela nunca vai te esquecer. Né? Então, eu acho que o canto, assim como a dança, né, atinge camadas mais profundas e traz uma cura que é, assim, de um autoconhecimento profundo. A cantoterapia, ela traz isso, sabe? Ela lida com os mistérios, né, do etérico, da música. Você sabe que eu coloquei, até para algumas mães ou mulheres que têm filhos, eu coloquei aula de piano para o meu filho de domingo. Tipo assim, né? Vai se tratar, Cris, né? Não, legal. Sabe por quê? Porque assim... Durante a semana já é corrido para ele. Não sei se para vocês funciona assim também, mas assim, ele já tem uma carga uma agenda que ele cumpre obrigatoriamente porque tem escola. Mas eu deixei a música para o domingo porque eu pensei assim, a música ela traz paz, calma, despluga das telas e de notícias e de programas e da ansiedade da segunda-feira. Ótimo. Eu peguei e coloquei a professora de piano de domingo. Ele falou, mãe, mas... Eu falei, no fim do dia. Legal. Então, não é aula. É um conceito que eu vendo. É um bálsamo, né? Pra ele começar bem a semana. É uma entrega. Você entrega. Uma terapia, exatamente. Exatamente, como se fosse uma terapia. Até meu marido falou, nossa, mas Cris... Não, eu quero essa... Eu fiz questão que fosse de domingo. Por quê? Domingo é o primeiro dia da semana, mas assim, antecede a semana que vai começar de fato na segunda. E com ela vem ansiedade, medo, né? Você vai ter que tomar novas decisões, você vai ter que dar a cara. Quer dizer, a segunda-feira vem com esse peso, né, de resolução. Vamos começar a semana. E ninguém melhor que você, que é a mãe, para saber o que ele precisa, né? Exato. E eu vejo, assim, muitos jovens agitados, ou com dificuldades para dormir. Sem dúvida. Ou que tomam remédios, que eu acho um absurdo, mas enfim, cada um que sabe. A gente precisa falar sobre isso é excesso de tela. Mas é outro podcast. Muitos podcasts. Excesso de tela causa isso. Então, e aí eu vi que assim, como o meu filho já não acessa tela nenhuma à noite, que eu já não deixo. Ótimo. Aí eu pus a cantoterapia ou a música pra ele. Eu falei, um dia você vai me agradecer por isso. Não vai ser agora. Agora ele não gosta muito. Não, aí teve um dia essa semana agora que ele, passado assim, você vê como os exemplos vão causando, né? Que bom. E casando mesmo. Ele estava ansioso porque ele já passou de semestre, não precisava mais ir. Então, você não sabia se ia, se ia encontrar os amigos, se não ia. Ficou ansioso, não conseguia dormir. Era 1h ele estava lá. Aí ele foi pro piano. Eu fiquei chocada. Mas sabe por quê? Porque, assim, é uma coisa que ele foi resistente. Ele falou que não queria. E de fim de semana... Mas eu reconstruí na cabecinha dele, os neuros, a neuroplasticidade, sei lá. Sim. Essa linha neural de dizer assim, olha, isso não é aula. Né, dele deu. Isso aí é cura, isso é coisa boa. Nossa. Vai te trazer prazer, vai te trazer dopamina natural, vai te acalmar, sabe? Mas assim, você não entende isso agora. Você vai entender um dia que você tiver insônia. Aí inclusive eu tava trabalhando nesse dia, na sala. E eu vi aquela pessoinha passando assim, indo pro piano. Aí comecei a ouvir umas notas, eu falei, gente, no escuro isso, né? Porque eu tava trabalhando mesmo. E eu achei que já tava todo mundo dormindo. E aconteceu isso. Eu falei, será que essa música tá vindo daqui? Aí eu me liguei. Ele foi se acalmar através da música, da arte, gente. Isso, da arte. Melhor coisa. Melhor coisa. Tem coisas que eles não precisam entender ou querer. Eu não vou fazer porque meu filho não gosta. Não, gente, você é mãe.
Ou você se posiciona como mãe, ou você vai ser a brother dele. A brother que é amigona, que não te fala a verdade, que não te fala as coisas certas. Porque só a mãe e o pai que vão falar pra você o que é legal e o que não é. Embora seja um saco às vezes, né? Desculpa a palavra, mas é verdade. Quem que vai falar pra você que você tá com cabelo feio? A pessoa tem vergonha. Sua mãe te ajeita, te arruma. Eu sei que às vezes parece chato, mas é a pessoa que mais te ama, que tá te vendo. E ela sabe dos gatilhos que tem no futuro pra essa geração agora que tá vindo. Verdade. Só telas, computadores, os próprios fabricantes das telas e tudo mais que fabricam são contra o uso dos filhos. Não, ontem eu li uma matéria de vários especialistas em TI que constroem sistemas de jogos super dinâmicos, interativos, até bom para a cabeça. Mas eles não deixam o filho usar. Olha. A cria dele não usa, né? Então, assim, sabe, é tão óbvio, né? Que não é uma coisa saudável. Que não é saudável. A gente sabe que é a geração deles também, né? Porque é o que uma pessoa de 80 anos me falou. Cris, não tente tirar as telas do seu filho. Não tente tirar, sabe por quê? Você vai criar conflito. É a geração das telas. Você foi a geração de outras coisas, que você não está se lembrando agora. Eu, com 80 anos, fui geração de outras coisas, que eu também fazia crochê. Cada geração tem modus operantes, né? Outras tiveram guerras, outras tiveram fome. Então, a geração de telas, você tem que aceitar. Aceita que é melhor. Sim. Mas propõe os limites. Os limites, jogos. Isso. Trabalha com ele o neuro, trabalha com ele a música, sim, trabalha a arte. Ótimo. Sim. E eu falei, isso eu vou trabalhar mesmo. Isso. Porque eu sei, por mim, porque eu me acalmo com música. Isso. Então, né? Exato, aí claro. Eu falei assim, não, eu preciso trazer essas duas aqui, né? Lógico, maravilha. Cria um código neural que ele não entende que é aula. E aí, o pequenininho fica querendo fazer também. Só que o pequenininho vai ficar comendo ali, sabe? Ele fica comendo as bolachas da... Ai, gente, é só assim. Mãe, olha, eu vou te falar. Ele come todas as bolachas da professora. Aí finge que tá fazendo aula, né? Imitando o mais velho. Mas assim, eu fiquei feliz de ver esse encontro. Porque é um encontro. Assim, um jovem, né, sei lá, que toca, que canta, que tem essa parte mais evoluída de arte. Sim. E se você não tem, eu vi que o João já não estava tendo mais, e eu falei, não posso deixar isso acontecer com meu filho. Eu sou movida a isso. Exato. Eu sou movida à entrega, à oralidade, a amor, ao próximo, a mim, autoconhecimento. Não vou fazer isso em casa. Não, isso eu decido. Isso mesmo. Eu me impus e falei... Porque tem horas que você tem que se impor. Assim, não dá. E tem hora pra tudo, né? E tem hora pra tudo. E deixa ele assistir um pouquinho de tela. À noite, lê um livro. Um pedacinho de um livro. E a gente vai equilibrando os pratos, não é, meninas? Isso, que é o ideal. Certeza. Ai, gente, olha, eu quero saber todas as práticas que vocês fazem. Muito obrigada por estarem aqui, por virem no meu programa. Que a gente tá crescendo tanto e assim, é propósito mesmo, sabe? Vocês na minha vida, vocês no meu programa, as pessoas que nos retornam, assim, dando devolutivas boas. Nossa, é tão bom. Como você falou, Cris, quando a pessoa te agradece por uma coisa que você fez, parece que você fez mais pra você. Né? Eu não sei, eu tenho essa sensação. Se preenche, né? Me preenche absurdo. Verdade. Não é? A melhor autocura é a gratidão, né? A gratidão. É a gratidão. Você faz uma coisa e você vê a pessoa feliz. Nossa, eu fico mais feliz do que se fosse ao contrário. Então, gente, são gatilhos que a gente tem que pegar. Tá bom? Olha, um beijo para todas as minhas mulheres, homens, famílias, jovens, adolescentes que curtem nosso canal, que assistem os nossos podcasts, participam de lives, querem quadros, fazem perguntas, enfim.
a gente está crescendo por causa de vocês. E aqui eu trouxe 2 pessoas queridas que eu gosto muito, amigas e profissionais, para corroborar tudo que eu falo. Porque às vezes eu vou falar, é doida, né? Jornalista é doida. Não, mas eu tenho mais 2 aqui para dizer, não, Cris, a neurociência, a neuroplasticidade, a física quântica, a psicologia tá aí para ajudar. Então é sobre isso. Obrigada, meninas. Ai, deixa eu dar um beijo. Gratidão. Obrigada, viu? Vou trazer vocês mais vezes.